Deixa eu trazer para vocês a notícia do dia, que é o seguinte: uma reportagem do blog da Malu Gaspar, no jornal O Globo, revelou que o Worcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, trocaram 9 mensagens no dia da primeira prisão do banqueiro, lá em 17 de novembro do ano passado. Esses dados mostram que o banqueiro conversava com o ministro sobre as negociações para a venda do Banco Master e sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Essas mensagens eram escritas no bloco de notas do celular, encaminhadas com fotos de visualização única, e por isso essas mensagens do ministro não estão mais disponíveis. Mas as de Worcaro continuaram acessíveis no celular que foi apreendido pela PF. De acordo com essa reportagem, às 7h18 da manhã, agora está aqui para vocês, ó, no telão, 7h18 da manhã, o Worcaro escreveu para o ministro Moraes pelo WhatsApp o seguinte, abre aspas: "Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí, eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros." De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhe. Mas a turma do BRB, que é o Banco de Brasília, me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Fecha aspas. Aí, às 8h16, Moraes respondeu com uma mensagem de visualização única. Às 17h22, o Worcaro enviou um novo texto. Ele diz assim, ó: "Eu fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação." O ministro Moraes não respondeu. E às 17h26, o Worcaro escreve assim, aspas: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Moraes responde em seguida, mas, de novo, com uma visualização única. Vocês estão vendo aí essas imagens no nosso telão, tá? Tá tudo lá na reportagem da Malu. Estou falando assim de forma mais pausada para dar tempo de a gente assimilar todas essas informações. Bom, aí passando para as 19h58, o Worcaro volta a perguntar: "Alguma novidade?" Moraes responde 2 vezes. E, às 20h48, o Worcaro enviou outro texto. Seria melhor na sexta, junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Estou indo assinar com os investidores de fora, estou online. Menos de uma hora depois, a Fictor, que é a holding financeira, anunciou a compra do Master e por volta das 10 da noite, o Worcaro foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Então, são essas informações que estão lá no blog da Malu, no jornal o Globo, publicadas hoje, essas informações todas nessa reportagem. A gente está aqui com a Malu para ela explicar, dar mais detalhes para a gente. Malu, muito impressionante essa troca de mensagem, essa revelação. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse, situasse o nosso assinante, porque naquele momento o Worcaro ainda não tinha sido preso, como a gente está contando aqui, ele seria preso à noite, mas Worcaro já era Worcaro no sentido de ser um personagem controverso, e naquele momento o escritório de advocacia da mulher do ministro Moraes já tinha um contrato, nós que não sabíamos ainda, depois foi revelado por você no final do ano passado, né? No final do ano passado ou no começo desse ano. Mas o Worcaro já era um cliente do escritório da mulher do ministro Moraes e já se sabia que a situação do banco estava complicada. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre aquele contexto naquele momento para situar o nosso assinante. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo a gente. Então, exatamente, o contexto dessas mensagens é um contexto que já, inclusive, foi levantado pela Polícia Federal durante a investigação e que mostra que o Worcaro tinha realmente duas prioridades naquele dia, antes dele ser preso. A primeira era anunciar a venda do grupo do Master para o grupo Fictor e com investidores árabes, que a gente nunca chegou a saber exatamente quais eram.
E a segunda prioridade era tentar impedir a ordem de prisão contra ele. Ele tinha uma informação que a Polícia Federal descobriu ter sido obtida ilegalmente, a partir do acesso ilegal aos sistemas da própria Polícia Federal, de que havia um inquérito contra ele. Era um inquérito sigiloso, por isso ninguém deveria saber que esse inquérito existia. E a Polícia Federal descobriu que ele tinha tido acesso a esse inquérito, ficou sabendo que tinha sido encaminhado à 10ª Vara Federal de Brasília, que estava sob o comando do juiz Ricardo Leite, e na etapa da investigação que levou à nova prisão do Vorcaro, a representação sigilosa da Polícia Federal diz exatamente que o Vorcaro, ao saber dessa informação, procurou um jornalista, fez publicar às 11 horas da manhã no site O Bastidor a informação de que esse inquérito existia e estava na 10ª Vara, para depois, nas palavras da Polícia Federal, esquentar a informação. O que significa esquentar a informação? Ele pegou essa informação, disse que era pública e, dado que a informação já tinha sido publicada, ele entrou com um pedido, uma petição na 10ª Vara, dirigida ao juiz Ricardo Leite, tentando impedir que fosse executada alguma, abre aspas, também, medida cautelar. Ele não se refere à prisão, ele se refere a medidas cautelares, dizendo que não havia necessidade, que ele estava à disposição, e ele coloca lá uma série de motivos pelos quais não deveria haver nenhuma medida cautelar contra ele. E isso despertou, André, a suspeita da Polícia Federal, porque quando entra essa petição no sistema da Justiça Federal, fazia apenas 18 minutos que o juiz Ricardo Leite tinha assinado a ordem de prisão do Vorcaro. E aí a polícia começou a perceber que havia uma movimentação, de fato, do Vorcaro para improvisar ou para agilizar um voo para Dubai, um embarque feito às pressas. E é por isso que ele foi preso. Era uma prisão que estava planejada para ocorrer no dia 18 de novembro, como ocorreram as outras prisões dessa operação, junto com a liquidação do Master. Mas, como houve a suspeita de que ele estaria tentando fugir, ele foi capturado ali no portão de embarque de Guarulhos às 10 horas da noite. Então, essas mensagens se dão nesse intervalo de tempo, do momento em que, de manhã, do momento em que ele começa a dizer ali, nesse bloco de notas, para o ministro Alexandre de Moraes, dá uma satisfação, né, para essa conta sobre o avanço da negociação que ele estava tentando antecipar, e sobre o possível vazamento, um vazamento a que ele se refere, nós não sabemos qual é, e que se vazasse seria um gancho para ele entrar no processo. A gente pode afirmar que se trata desse processo? Não, mas a gente sabe que, segundo a própria Polícia Federal, toda essa movimentação foi feita de forma a conseguir justamente um gancho para entrar no processo. Então, isso vai ter que ser esclarecido, mas já que você me perguntou do contexto, isso foi o que aconteceu nesse dia. Só para somar, no meio do caminho ainda houve uma reunião com o Banco Central, da qual participaram os 2 chefes de supervisão que a Polícia Federal constatou terem recebido dinheiro para atuar a favor do Master. E nessa reunião, depois, quando ele foi preso, uma dessas pessoas assina um ofício, uma ata, expedida em tempo recorde a pedido da defesa do Vorcaro, dizendo que ele havia, sim, comunicado a viagem a Dubai para conversar com investidores, e esse ofício foi o que levou à soltura dele após a prisão, porque com esse ofício ele disse para a Justiça que ele, inclusive, tinha planejado essa viagem, então não havia uma fuga, não havia nada às pressas. Então, essas mensagens foram trocadas nesse contexto. Agora, Malu, eu perguntei do contrato, isso foi importante sobre o Master, esse contexto do processo, da investigação do Master. Mas o contrato, pelo que você revelou, e você me corrija se eu estiver errada, ele era para começar a partir de 2024, é isso? Ele foi assinado no dia 16 de janeiro de 2024, com prazo de duração de 3 anos. Pagamento mensal de R$ 3.600.000 brutos, 3 milhões líquido.
e, segundo as informações que nós temos, foi pago até o momento em que o banco foi liquidado. Até a última hora ele foi pago, era considerado dentro do master uma questão prioritária, o pagamento desse contrato. Eu estou perguntando isso porque hoje, fazendo a apuração da repercussão, conversando com o ministro do Supremo, polícia, Ministério Público, políticos, advogados, muita gente disse assim para mim, ora, podia ter explicado que o Vorcário era cliente da mulher, pessoas que gostam do ministro, tentando buscar uma saída, e que ele mandava mensagens para o ministro. Não teve nenhum tipo de questionamento, pelo menos na apuração que eu fiz, sobre o fato de que houve uma troca de mensagens, porque você publicou, está lá o print, tem até uma mensagem que o ministro, no que você revelou, dá um joinha, né, a uma mensagem. Então, teve uma interação. Mensagem, ele manda um joinha. A gente não tem o conteúdo, né, do que ele respondeu, mas tem um joinha. Então, é seguro a gente dizer que essa troca de mensagens acontece entre o ministro e um cliente do escritório da mulher do ministro. Exatamente. E falando a respeito dos negócios daquele cliente. Era um negócio, você veja que é um negócio que dependia do Banco Central, era um negócio que dependia do CAD, e o contrato do Master com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi de Moraes, fala justamente nisso, para atender aos interesses, cuidar dos interesses do banco perante a Receita Federal, ao Banco Central, ao CAD, ao Executivo e ao Legislativo. Todos esses órgãos públicos de Brasília estão previstos no escopo do contrato. E a gente, na etapa anterior dessa nossa apuração desse caso, a gente procurou no blog exaustivamente, via pedidos de lei de acesso à informação, tanto de portarias como de registros de reuniões, registros de que a Viviane tivesse atuado a favor do Master nesses casos. O que a gente descobriu é que não há registro da Viviane como advogada, nem como pessoa física, entrando nesses órgãos, nesses lugares, fazendo reuniões com autoridades, colocando requerimentos. Não achamos nenhuma evidência de que ela tivesse trabalhado, de fato, para o Master no que reza o escopo do contrato. Pedi para você fazer todo esse contexto, porque é muita informação, Malu, e falando da apuração em si, eu sempre gosto de explicar o processo de apuração para o nosso assinante, né? Queria que você falasse um pouco desse formato da troca de mensagens, da visualização única. Como é que foi essa apuração? Explica para a gente, por favor. Então, André, o que a gente ficou sabendo e constatou a partir das mensagens que eu obtive é que o ministro e o Daniel Vorcário tinham esse hábito de mandar mensagens um para o outro de uma forma que dificultasse o rastreamento. Esse é um método clássico para dificultar o rastreamento do conteúdo das mensagens. Então, o que era feito? Cada vez que o Vorcário queria mandar uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, ou de repente para outras pessoas, o que ele fazia? Para não escrever na tela e ficar gravado no WhatsApp, ele fotografava, ele escrevia num bloco de notas, fazia um print com o celular e encaminhava dentro do ambiente do WhatsApp como uma foto de visualização única. Esse mecanismo, quando você está no WhatsApp, tem ali embaixo, do lado do lugar que você vai enviar a mensagem, um númerozinho 1. Se você clica ali, quando você envia a mensagem, a pessoa que abre, ela só vai conseguir ver aquilo uma vez. Se você clicar de novo, desapareceu. A mesma coisa para áudios. É assim que funciona esse sistema do WhatsApp. Então, ele desaparece. Por isso que, na interceptação, quando o Vorcário é preso e o celular dele é apreendido, isso é importante o nosso assinante espectador entender, que isso não foi tirado de uma nuvem. O celular foi apreendido na hora da prisão, uma hora depois que ele conversou com o ministro Alexandre de Moraes, né? Essa última mensagem que o ministro dá um joinha é às 20h48, ou seja, 8:50 da noite. 10 horas da noite ele foi preso. Então, na hora que ele é preso, o celular dele é apreendido. E esse celular foi aberto imediatamente, ele foi levado para a extração. E quando você leva para a extração, você não precisa da nuvem, você tira o que estava lá naquele momento. E isso explica, Andréia, por que você tem uma sequência de mensagens do dia 17, que é o último dia antes da prisão, né, que é o dia da prisão, e não tem nada no celular
em relação a outras mensagens. A gente sabe que a CPI do INSS tem uma série de prints de blocos de notas que são feitos para alguém, mas você não sabe para quem ele foi enviado, aquele print. Porque você não tem a mensagem correspondente, porque elas foram apagadas. Essas específicas desse último dia não foram apagadas porque não houve tempo. Ele foi preso logo em seguida. E aí o que tinha daquele dia que não tinha sido apagado foi recuperado. Mas o ministro Alexandre de Moraes respondeu a essas mensagens também com o mesmo esquema de mandar imagens de visualização única. Não dá para saber se é do bloco de notas, porque a gente não vê as imagens, mas as pessoas que nos últimos tempos vinham trocando mensagens com o Alexandre de Moraes, fontes que me deram essa informação, me disseram que era assim exatamente o que ele vinha fazendo para evitar justamente ser rastreado. O ministro trocava de celular frequentemente, todos esses expedientes eram adotados. E aí, o ministro vai respondendo também com mensagens de visualização única. Até que no final, diante dessa última mensagem, em que ele fala que vai viajar, que vão começar as batidas do André Esteves e uma série de outras coisas, o ministro manda para ele um joinha, que significa li, entendi, ok, né? Alguma coisa assim. Então, esse é o mecanismo de conversa e nós tivemos acesso às telas do WhatsApp e as notas do bloco de nota correspondentes àquelas imagens enviadas pelo Daniel Vorcaro. As do Daniel Vorcaro foram recuperadas, mas as do Alexandre de Moraes não são recuperadas, porque, como eu estou te dizendo, uma vez que você lê, ela some. Então, quando você abre o celular da pessoa, ela não está mais lá, mas a sua que você enviou está. Malu, queria que você explicasse também uma dúvida que muita gente ficou também. Esse material, ele não foi enviado, ele não está dentro daquele relatório que a polícia entregou para o ministro Fachin. Dentro daquele relatório tinham as informações referentes a Toffoli, que era aquele pedido, inclusive para que o Toffoli, enfim, se afastasse da relatoria do caso, mas essas referentes ao ministro Moraes não estavam nesse material, certo? Não, essas mensagens não estão nesse material e que eu saiba ainda não foram alvo de nenhum relatório específico. Elas estão no material bruto do celular do Daniel Vorcaro. Otávio Guedes, chegando aqui, Flávia da Pieve, boa tarde a todos vocês. Comentei no Conexão, quando a gente estava fazendo a passagem de bastão, nosso jornal hoje mais cedo aqui na Globo News, que fazendo a repercussão desse caso junto a ministros do Supremo, integrantes do Congresso, do governo, advogados, é um caso que hoje nós temos mais dúvidas do que respostas, até porque a Malu acabou de explicar todo o processo de apuração, todo esse processo de como você faz uma reportagem e como ela levantou essas informações, e você não tem... a gente tem o contexto, mas você não tem o porquê o ministro estava trocando mensagens com o banqueiro que estava ali encrencado às voltas com uma saída, um socorro para salvar o seu banco, e se a advogada do banqueiro era a mulher do ministro, certamente se sabia ali naquele momento do que, além de ser público, né, mas com mais detalhes, se sabia da situação encrencada em que ele estava. Estou falando isso, Otávio, porque essas fontes, em momento algum, elas falam para mim, essa conversa não houve. As pessoas se dividem, né? Como que essas mensagens vazaram? 2, por que o ministro lá atrás não divulgou uma nota explicando o contrato? Já contei isso aqui várias vezes. Por que o escritório não explicou o contrato? O que era, de fato, o trabalho da mulher dele junto à defesa ali do Vorcaro? Não tem ninguém falando desse assunto. A única coisa que me dizem é: o Supremo está sangrando mais uma vez em praça pública por causa do escândalo do Banco Master, que virou e voltou mais uma vez a ser o escândalo do Supremo. Otávio? Posso fazer um parênteses, André, antes do Otávio comentar, só para contribuir aí para o comentário dele, só para a gente deixar claro. O ministro Alexandre de Moraes, consultado ontem, quando a gente publicou uma primeira matéria com uma mensagem apenas, ele disse que ele não tinha recebido essas mensagens, que se tratavam de ilações criminosas para atacar o Supremo Tribunal Federal.
Depois, na segunda vez em que eu procurei o Supremo, já com toda a íntegra de todas as mensagens, ele não quis comentar.